umas ilhas e um... Pera, depois tu vai editar isso aqui. Tá. Mais uma semana, mais um videozinho. Desculpa se o som tá muito. Vários sons do ambiente, é porque eu tô com a janela aberta. Eu tô com a janela aberta e a temperatura tá agradável. Essa semana vai ser bem mais quente. Hoje, supostamente, vai chegar em 22 graus. Eu falei pro Gabriel que se chegar em 22 graus eu sou obrigada a sair de casa de saia. Eu aumentei essa temperatura já, porque teve uma fase no inverno, ou acho que no final do outono, início do inverno, que eu falava que quando chegassem 12 graus eu era obrigada a sair de saia. Só que eu saía de saia com meia, né? Meia calça. Hoje, talvez eu saia de saia sem meia. Vamos ver. No momento, tá 17 graus lá fora. E subindo, a setinha tá subindo. Então eu tô animada, eu acredito. Eu quero acreditar que vai chegar em 22 graus. Pois é, então, essa semana nós vamos fazer várias coisas, na verdade. Nós vamos no cinema ver um documentário. Nós vamos... Hoje, nós vamos sair pra ir num canal. Eu sei que todo mundo pensa, eu acho pelo menos, né, quando a gente fala em Amsterdã ou na Holanda, as pessoas pensam em cidades cheias de canais, porque Amsterdã é cheia de canais e grande parte da Holanda é abaixo do nível do mar. Então tem vários canais pelas cidades e eles precisam deles para drenar a água, enfim. Mas aqui onde a gente mora não é abaixo do nível do mar. A gente tá na parte que é terra firme. De verdade. Então não tem canais. Que eu saiba, tem só um. É possível que tenha mais de um, porque andando de bicicleta, logo que a gente se mudou pra cá, de vez em quando a gente pegava uns caminhos misteriosos que a gente não tinha certeza ainda onde estava. Então, é possível que tenha mais de um, porque eu tenho certeza que eu já passei por pontes diferentes, assim. Mas pode ser que seja o mesmo, só que ele tava, sei lá, ele cruza a cidade inteira, assim. Não sei, vou descobrir. De qualquer forma, eu vou na parte do canal que eu conheço, que não é muito longe de casa e que é bonitinha. A gente vai lá só pra ficar ao ar livre um pouco, aproveitar o sol, aproveitar a temperatura. Talvez pegar um sol nas minhas perninhas. Talvez dar comida pros patos, porque tem uma área que tem vários patos e gansos e tal. Então é isso, esse é o plano pra hoje. E aí pro resto da semana tem o cinema. E a gente provavelmente vai comprar mais plantas. Como eu falei no final do outro vlog, nós vamos comprar mais plantas pra colocar na varanda. E aí eu vou mostrar pra vocês como fica a varanda. É isso, aproveitem o vídeo. Até já. Outra coisa que eu queria falar. O Gabriel tem um amigo mexicano no mestrado e sempre que ele pode, ele vai no México rapidinho e volta pra cá. Porque a mãe e a namorada dele estão lá, né? Então sempre que dá, ele vai. E aí sempre que ele volta, ele traz doce pra gente. E a gente já comeu a maior parte deles porque eles são muito gostosos, mas sobraram alguns, eu vou mostrar. Esses aqui, eu sinceramente não sei o que é. Eu sei que é de fruta. Eu comi um que eu acho que era de uva ou sei lá, mas ele é bem gostosinho. Esse aqui é super doce. Aí tem esse aqui, que tem esse açuquinha por fora, ele também é bastante doce. Mas aí dentro ele tem tipo umas sementes. Ele é de tamarindo, segundo o Juan. E aí ele é doce, mas ao mesmo tempo muito azedo.
Mas é gostoso, um mistério, porque eu odeio coisa azeda, mas eu gostei bastante desse. E o meu preferido de todos é esse amigo aqui. Ele parece um feijãozinho. Ele é durinho por fora, e aí você morde, e dentro ele é macio. E ele também é de tamarindo, ou seja, ele é azedo. Só que além de ser um pouco azedo muito doce, esse aqui é apimentado. Então é um sabor muito diferente. Eu nunca tinha comido um doce tão apimentado, eu acho. Enfim, só isso. Tô fascinada com os doces mexicanos. Nós estamos indo no cinema pela primeira vez desde que a gente se mudou pra cá. Nós vamos ver um documentário sobre alguma coisa que o Gabriel tá vendo no mestrado dele. É sobre o Waddenzee, que é uma região daqui da Holanda, que é um parque, na real, tem natureza. Talvez eu te obrigue a explicar isso depois do documentário. Beleza. E eu tô feliz de ir porque é num cinema cult que tem aqui perto e ele é super bonitinho, eu quero ver ele por dentro. E aí antes disso a gente vai arranjar uma batata frita. Não tem nenhum lugar que um holandês não deixe bicicleta.
bebê. Aproveitando que é domingo e que o acesso a essa rua tá muito restrito porque estão fazendo uma construção ali. Dá pra filmar agora e apreciar a ruazinha holandesa perto de casa. Essa aqui é a parte de trás do cinema que a gente tava. Inclusive aquele prédio. Inclusive essa parede de vidro com essa estátua dentro. Bom, pra encerrar esse vídeo, eu vou obrigar o Gabriel a falar um pouco sobre o documentário que a gente viu. E por que aquela região é interessante, sei lá. Por que é relevante. O nome do documentário é Silence of the Tides, que em português é O Silêncio das Marés. E é um filme quase que mudo, assim. Você só ouve os sons da natureza e das pessoas trabalhando ou vivendo, mas não tem uma história ou alguém falando, assim, pra câmera. Ele é sobre o Waddenzee, é uma região no norte da Holanda e também pega um pedaço da Dinamarca e da Alemanha. É uma região com mar e ilhas e muita diversidade natural, assim, de animais. Tem muitos pássaros se reproduzem lá, e tem focas, e tem peixes, é uma reserva que é protegida há muitos anos aqui na Europa. Tem gente que mora lá, são ilhas em que... Enfim, o documentário mostrava as pessoas vivendo lá. É uma área também que está constantemente alagando, por isso que o nome é Silêncio das Marés, porque a maré afeta muito, está constantemente indo e vindo, alagando a área lá. Eu achei interessante, eu não... Quando você falou documentário, eu achei que fosse um daqueles que tem alguém narrando, que estão explicando algo. Mas aí quando deu tipo 5 minutos de filme e ninguém falou nada, eu falei, então é de fato silêncio. Mas assim, não é bem... Não é um filme mudo, né? Porque ele deixa os sons... Inclusive, eu acho que editaram os sons pra eles ficarem mais altos até. Sim. Eu lembro que tem uma parte que eu reparei bem que eles estavam filmando umas focas e dava pra ouvir elas respirando, assim. Achei bem interessante. Sim, dá pra ouvir todos os detalhes. Eu acho que eles mostram, assim, sei lá, um caranguejinho e você ouve ele andando. Eu achei bem legal. Eu tô estudando essa região porque tem uma matéria no meu curso que é meio que voltada pra entregar alguma coisa pra sociedade de volta, assim. E aí a gente tá fazendo um artigo científico sobre como um determinado... Uma lei que pode vir a ser introduzida aqui na União Europeia pode afetar a conservação dessa área. Mas, assim, todas as holandeses que eu conheço que foram lá acham um lugar muito legal para visitar. Tem muita natureza e é muito sujeito às marés, assim. A Holanda é um país muito plano, né? E algumas partes dele são até abaixo do nível do mar. Então, e aquela área é meio que a fronteira entre a terra e o mar, assim. Então, muitas partes do ano ela tá alagada e algumas dá para andar e algumas água tá bem baixinha, enfim. É um tipo de lugar que é o tipo de paisagem que é muito diferente, eu acho, vendo o documentário. Não sei, é simplesmente uma área muito grande e alagada, com água, com pássaros, às vezes tem um mato crescendo, às vezes é só lama ou, sei lá, areia. Enfim, é um tipo de paisagem único, eu acho, tipo, meio peculiar. Eu gostaria de ir, dá pra visitar, né? Sim, dá pra visitar.
Tem muita areia, dunas, água, lembra um pouco uma praia, mas É, assim, metade do ano é, sei lá, gelado e congela durante o inverno, então. só o fato de que focas vão lá, acho que já diz algo sobre a temperatura. Sim. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Tá bom. Ah, deixa eu ver, deixa eu pensar. O Adensee. Ah, não, é apenas isso mesmo. Ah, e também o documentário explora um pouco o impacto que o ser humano tem nesse ambiente. Por exemplo, eles fazem operações militares lá, Isso aí eu não tinha a menor ideia. eles fazem pesquisa científica, eles pescam, caçam. hum, É isso. Você também falou que esse cinema que a gente foi é velho, né? Eu li num site, eu não sei se é real. Ah, deve Mas ser. eu li num site Por que as que. pessoas mentiriam na internet? Eu li num site que exibem filmes nesse local onde é o cinema hoje há mais de 100 anos. Muito obrigada pela participação. É isso, então. No início do vídeo eu falei que eu ia mostrar as plantas e a varanda e tal, mas eu desisti. Eu vou deixar pro vídeo que vem, porque esse aqui já tá muito longo. Então é isso. Obrigada por assistir. Se inscrevam, deem like, etc. Tchau.